Muito boa tarde, eu sou a Laura Hahn. É um prazer estar aqui com vocês hoje e apresentar a minha tese de doutorado que eu defendi em 2019 pela URGS. O título do trabalho é Vocalização e Velarização de L em Coda, o papel da diacronia na estrutura da gramática a partir da análise do português brasileiro. Esse trabalho iniciou sob a orientação da professora Gisela Colichon e eu finalizei ele sob a orientação da professora Elisa Batiste. A vocalização da lateral em posição final de sílaba é um fenômeno já estabelecido na fala das grandes cidades brasileiras, né? Nós temos vários trabalhos sobre esse tema, aqui eu cito alguns deles. Mas em algumas comunidades do Rio Grande do Sul, a vocalização alterna com a velarização no mesmo ambiente. Tasca 2000, Espiga 2001, são alguns desses estudos que fazem esse apontamento. E considera-se que a velarização seja uma das etapas do processo de alteração da lateral que antecede a vocalização, de acordo com Tasca 2000. A hipótese de que a velarização precede a vocalização da lateral em posição final de sílaba comprova-se em outras línguas. Uma delas é o inglês. Segundo Bermudes Otero, 2007, as regras de vocalização e de velarização encontram-se em estágios distintos de maturação. O autor apresenta argumentos para testar que no inglês o processo da velarização é mais antigo do que o da vocalização, e que, por isso, a vocalização é aplicada em domínios gramaticais maiores. Relacionado a isso, a velarização seria uma regra categórica, e não gradiente, como é o caso da vocalização. A análise do inglês apenas ilustra a proposta de Bermudes Otero, que é de uma teoria geral sobre o modo como processos fonéticos adquirem caráter fonológico e depois passam a ser registrados nas formas subjacentes. Em outras palavras, ele atribui papel à diacronia na estruturação da gramática. Nesse estudo, então, na minha tese, a nossa proposta era investigar sobre a realização da lateral em posição final de sílaba, no português brasileiro, sobre a relação entre a posição da lateral na estrutura silábica e a sua realização na superfície, e sobre a relação das diferentes histórias das regras de vocalização e velarização da lateral em português. Essa investigação se baseou, sobretudo, em dados oriundos da literatura. Então, a gente fez uma retomada de estudos sobre os dois fenômenos realizados sobre o português brasileiro, em especial os referentes às variedades faladas no Rio Grande do Sul. Mas também fizemos um levantamento de dados, né? Geramos dados a serem investigados, através de estudos de percepção de realizações de L em coda, para trabalhos como os de Espiga, 2001, Leite, Kalu e Moraes, 2007, Colichon e Kednal, 2009, entre tantos outros, mostram que no português brasileiro, L em posição final de sílaba realiza-se predominantemente como semivogal. No inglês britânico, por exemplo, Johnson e Britton, 2003, afirmam que a vocalização da lateral tende a aparecer como um fenômeno natural em línguas que têm a dicotomia entre L claro, né, o alveolar, e L escuro, velarizado. Aparentemente, a vocalização de L é um fenômeno relativamente novo no dialeto da região de Fenland, que os autores estudaram, embora esteja se expandindo.
considerando que esse trabalho pretendia uma reanálise da vocalização e da velarização da lateral no PB, com base em Bermudes Otero 2007, nosso objetivo geral era estudar em detalhe a proposta do autor e verificar suas implicações para análise desse fenômeno no PB. Os objetivos, a partir, então, dessa análise e do desenvolvimento da metodologia que testou a teoria de Bermudes Otero, eram buscar indícios que demonstrassem a fase em que a vocalização do português se encontra, verificar se o controle que age sobre o processo de vocalização pode ser caracterizado como de natureza puramente prosódica, verificar que tipo de distinção há entre L pré-vocálico e pós-vocálico, analisar se há algum tipo de controle morfológico sobre o processo de vocalização e examinar se há algum indício de que a vocalização ou a velarização, ou ambos, ocorre no limite de radical, ou seja, se é ou são stem-bounded. E ainda era nosso objetivo contribuir para a descrição da realização da lateral no português brasileiro. Então, no capítulo 2, nós caracterizamos os processos fonológicos em estudo. Iniciamos com a definição de Câmara Júnior, passamos pela fonologia gerativa, pela fonologia autossegmental e finalizamos essa parte do capítulo com as propriedades articulatórias, acústicas e fisiológicas das realizações do fonema L nas posições pré- e pós-vocálicas. E teve uma outra sessão do trabalho, do capítulo, em que apresentamos o levantamento bibliográfico sobre estudos feitos sobre a lateral no português brasileiro. Então, Bermudes Otero 2007 foi a nossa base teórica para a tese. Eu conheci esse trabalho em 2012, quando Bermudes Otero esteve aqui em Porto Alegre, no Seminário Internacional de Fonologia, na PUC. Então, eu já falei mais ou menos resumidamente sobre a teoria dele. A nossa suposição, então, nesse trabalho, era de que as regras têm idades diferentes. Então, para Bermudes Otero, no inglês, velarização e vocalização da lateral são dois processos diferentes. Eu vou passar um pouco mais adiante. Então, a teoria de Bermudes Otero é de que a arquitetura da gramática permite prever as propriedades gerais das mudanças linguísticas, incluindo aí as mudanças em curso. Segundo o autor, a representação da arquitetura da gramática, essa aqui no quadro branco ao lado, prevê uma série de aspectos em relação às mudanças. Então, só para fechar aqui rapidamente a teoria de Bermudes Otero, a evolução dos padrões de mudança ocorre segundo um ciclo previsível, né? Tem um ciclo de evolução previsível. Então, na primeira fase, o ciclo inicia com mudança originada na articulação, que leva ao acréscimo de uma regra fonética nova à gramática. Nessa fase, o processo é muitas vezes foneticamente gradual, ou seja, envolve uma mudança contínua ao longo de uma ou mais dimensões no espaço fonético, e não há nenhum tipo de sensibilidade à estrutura morfológica. Na fase 2, o padrão passa a ser foneticamente categórico, então na fase 2 ainda não há referência à estrutura lexical ou morfológica. Na fase 3, com o tempo, regras tornam-se sensíveis à estrutura morfossintática, muitas vezes com uma redução no seu domínio de aplicação, e podem também desenvolver exceções lexicais.
E, ao fim do ciclo, na fase 4, as alternâncias deixam de ser fonologicamente controladas. A regra fonológica pode ser substituída por uma operação morfológica ou pode desaparecer completamente, deixando um resíduo idiosincrático em representações lexicais. Vou falar rapidamente aqui da nossa metodologia. Ela se baseou em 2 estudos, para fazer os 2 experimentos que foram realizados. O instrumento 1 se baseou em Hall, Liu e Fix, 2012. Então, a gente fez um levantamento de tokens em 2 entrevistas sociolinguísticas do Banco de Dados Varsul, de Porto Alegre. Esses tokens foram selecionados de 2 informantes, um homem e uma mulher, e a intenção, ao realizar esse levantamento, foi elaborar um conjunto de estímulos a ser submetido a uma avaliação de percepção com multicodificadores. Então, a ideia era que vários codificadores avaliassem a lateral de cada um dos tokens. Então, linguistas com experiência na área em estudos sociolinguísticos foram convidados a participar. Nós conseguimos 34 formulários completos, e o teste consistia em ouvir os tokens, um a um, né? Primeiro em palavra, depois em sentença, da sentença em que foi tirada. Então, por exemplo, normal, é normal ouvir. E a partir daí, eles classificariam cada uma das laterais ouvidas. Então, nessa escala de 1 a 4, sendo 1 definitivamente consonantal, 4 definitivamente vocalizado. E o segundo instrumento se baseou em Reis, 1998, foi aplicado a 12 falantes, todos gaúchos, com ensino superior completo, e cada participante ouviu 18 palavras ou frases, como, por exemplo, metálico e o jornal inventa, e cada uma das palavras ou frases ouvidas, elas eram pronunciadas de pelo menos 2 formas. Uma com uma lateral consonantal, alveolar ou velarizada, e outra com L vocalizado. Depois de ouvir cada um dos dados, os participantes tinham que classificá-los numa escala de 1 a 7, sendo 1 soa muito bem, perfeitamente normal em meu dialeto do português, e 7 soa mal, eu nunca diria isso dessa maneira. E eles ainda, caso quisessem, julgassem apropriado, poderiam classificar os dados de acordo com o estilo de fala, uso formal da língua ou uso informal da língua. Retomando aqui as questões norteadoras do estudo, tá? A vocalização do português encontra-se na fase 1, 2 ou 3 do ciclo de evolução, de mudança sonora. O controle que age sobre o processo de vocalização poderia ser caracterizado como de natureza puramente prosódica? Que tipo de distinção há entre L pré-vocálico e pós-vocálico? Podemos falar em distinção categórica ou temos de dizer que a diferença entre esses 2 contextos é gradiente? Então, o nosso levantamento de estudos sobre a lateral pós-vocálica nos conduz a inferir que, pelo menos no português falado nas capitais brasileiras, em especial Porto Alegre, o processo de mudança sonora de L alveolar para vocalizado encontra-se na fase 2 do ciclo de evolução, em especial os estudos de Batiste Moras, 2016, e Moras, 2017. Só para relembrar que na fase 2 o padrão gradiente passa a ser foneticamente categórico, com o desenvolvimento concomitante de uma nova regra fonológica, como contrapartida à regra fonética original. Ainda não há referência à estrutura lexical ou morfológica, e uma regra fonológica que atingiu a fase 2, ou seja, que deixou de ser gradiente e que permanece livre de idiosincrasias lexicais, é, então, fonética e lexicalmente abrupta. E as 3 últimas questões do trabalho eram: há algum tipo de controle morfológico sobre o processo de vocalização? Se houver, de que tipo é? Esse controle diz alguma coisa sobre a idade da regra? Há algum indício de que a vocalização ocorra no limite radical, que a vocalização, né, ou a velarização, ou ambas, ocorra no limite de radical? Isto é, são stem-bounded?
E os resultados obtidos com a metodologia que a gente desenvolveu nos indicam que o processo de vocalização não é sensível a nenhum tipo de controle morfológico. As nossas análises corroboram, então, o que a pesquisa bibliográfica apontou. A vocalização é um processo de mudança que se encontra na fase 2. Aqui as referências dessa apresentação, e muito obrigada.